Queremos cumprimentar nossos amados e queridos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos com você, programa Reconstruindo os Muros. Estamos ao vivo com você, também diretamente para a Rádio Filial 1 Gospel, transmissão ao vivo. Nós queremos glorificar a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Deus nos concede. Nós queremos glorificar o nome do Senhor incessantemente, porquanto Deus, Ele tem nos concedido a grande oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, de sermos herdeiros de promessas extraordinárias em Cristo Jesus. E precisamos, evidentemente, aproveitar a esta grande oportunidade que nos é concedida para que possamos realmente fazer valer a chamada de Deus, a eleição que o Senhor tem nos concedido em Cristo Jesus, para então sermos mais que vencedores em um mundo cheio de corrupções, de imoralidades, onde nós vemos tantas coisas acontecendo que causam inclusive espanto. Mas nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde o Senhor, Ele mesmo, assim nos traz ao conhecimento que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, porque nós estaremos com o Senhor e será alegria, será ali comunhão com todos. E é claro, nós vamos ver o nosso Salvador, vamos contemplar a face daquele que na cruz do Calvário nos deu este privilégio, esta grande oportunidade de podermos servi-lo e adorá-lo. Glórias ao nome do Senhor. Meus prezados irmãos, nós estaremos meditando numa palavra de Deus hoje, certo? Uma palavra de Deus que trata sobre como nós devemos nos desvencilhar de determinados problemas, determinadas situações que são inevitáveis, que ocorrem na nossa vida. Nós queremos antes dizer a você que não é inscrito neste canal, você se inscreva no canal Rádio Filial 1 Gospel. Você é convidado também a ativar o sininho, não esqueça. Ative o sininho para receber as notificações que tem programas que estarão abençoando a sua vida. Eu, particularmente, pastor Marcos Vargas, quero compartilhar com você sempre, quando nós entrarmos com esta programação, queremos compartilhar uma palavra para reflexão sua, uma palavra de Deus. Nós queremos, com todo carinho e temor também diante de Deus, queremos ministrar uma palavra que venha falar ao teu coração, para que você possa, evidentemente, alcançar uma fé alicerçada, uma fé firme na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante isto. E também algo que nós vamos aqui falar, que é necessário nós alcançarmos, é um crescimento, uma maturidade espiritual, que isto vai nos fortalecer ainda mais a cada dia. Pois bem, nós vamos, com esta reflexão bíblica nesta oportunidade. Você que está conectado, você que está conosco aí pela Rádio Filial 1, você poderá, inclusive, enviar seu comentário, poderá participar conosco, e nós queremos
ver a sua participação. Nós queremos contar com a sua participação. Isto é muito importante, certo? Eu quero aqui já então de imediato, tá? Nós queremos aqui proceder esta leitura da palavra de Deus, que diz assim em 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, diz assim no versículo 18, que é importante nós aqui destacarmos esta passagem bíblica, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aqui tão somente o que nos chama a atenção e nós queremos compartilhar com você está justamente nestas duas palavras que o apóstolo aqui traz: graça e conhecimento. O porquê ele traz este conselho para a igreja, para os irmãos, e serve muito bem para nós crescer na graça e conhecimento. Graça, podemos aqui dizer com toda a certeza, é crescer nesta comunhão com Deus. É indispensável nós termos uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor, para que possamos ser cada vez mais pessoas com esta graça, esta presença de Deus na nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E por isso, crescer na graça significa, então, ter a cada dia uma comunhão maior, uma comunhão mais profunda com o Senhor, no sentido de que possamos diariamente termos a direção do Senhor naquilo que nós estaremos fazendo, nas nossas decisões, principalmente naquelas que são mais relevantes. Cada dia precisamos tomar decisões. Algumas nem tão importantes são decisões que comumente tomamos durante a nossa vida diária, porém, pode ocorrer em algum momento uma decisão que será relevante e nos poderá dar uma direção diferente na nossa vida, que poderá então perdurar por um determinado ciclo mais longo. E aí então entra este conselho que o apóstolo então traz: crescer na graça, aonde nós teremos de Deus uma direção. Nós vamos buscar do Senhor uma direção quando nós estamos com esta vida de comunhão com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus. É indispensável conhecermos mais a respeito do nosso Deus. É necessário, inclusive, porque a palavra do Senhor nos ensina que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Observe isto, o profeta Isaías fala no capítulo 55, no versículo 6, buscar ao Senhor significa estarmos cada vez mais compreendendo, entendendo o que o Senhor Deus tem para conosco. E quando surgir algumas situações em que nós temos de tomar decisões relevantes, nós não vamos falhar, nós não vamos tomar decisão equivocada e muito menos errada. Por quê? Porque estamos vivendo uma vida de busca ao Senhor constante.
E esta busca constante está relacionado a uma busca da vontade de Deus, do plano de Deus, daquilo que o Senhor Deus tem para a nossa vida, que é muito importante, para que de maneira alguma venhamos a vacilar, a errar e cair em laços ou até mesmo engano do nosso adversário. Observe que muitas pessoas, meus amados irmãos, por não terem este conhecimento, não saberem qual a vontade de Deus, esta pessoa pode automaticamente tomar qualquer decisão e muitas vezes pode errar, pode cair em algum laço, em alguma armadilha. E nós precisamos evitar isto através deste crescimento espiritual, através deste conhecimento de Deus. Então, buscar ao Senhor não é somente ir à igreja ou tão somente ouvir louvores, ouvir mensagens. Isto é importante, isto é muito bom na nossa vida espiritual, ouvir. Porém, nós precisamos nos aprofundar ainda mais. Precisamos ter aquela graça de Deus na nossa vida, que é algo que não podemos dispensar, não podemos invalidar. Eu preciso sentir algo mais de Deus diariamente. E aí entra a pergunta que eu posso aqui mencionar para que os irmãos possam fazer diariamente em cada decisão, em cada caminho que tomarem, perguntar para si mesmo: Senhor, será que o Senhor está neste negócio? Será que esta minha decisão, isto que eu estou fazendo, coincide com o teu plano? Eu estou fazendo o que agrada ao Senhor? É importante nós termos conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Por isso, a palavra do Senhor então nos ensina a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo significa, evidentemente, buscar em oração. Invocá-lo significa buscar esta presença, atrair esta presença de Deus para nós, a fim de que, sentindo esta presença de Deus, que é algo que precisamos, nós vamos ter esta comunhão, este diálogo com o Senhor. Aí voltamos então para que o apóstolo Pedro fala, quando diz: crescei na graça e no conhecimento. Quando nós temos então um conhecimento desta vontade de Deus, nós vamos agir, vamos tomar decisões que estejam em concordância com a palavra do Senhor. Observe, eu quero ainda proceder uma leitura da palavra de Deus que se encontra em Efésios. Efésios também nos traz um conselho que eu quero aqui frisar neste momento, que diz no capítulo 4 e o versículo 11 a seguir, diz assim a palavra de Deus: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Agora, eu vejo aqui, nesta passagem bíblica ao qual lemos, o porquê desta necessidade de crescermos na graça e no conhecimento. Temos que evitar algumas situações que podem ocorrer nesta jornada. E o porquê? Porque nós estamos no mundo e não somos do mundo. A nossa pátria é o céu, é as moradas eternas, é onde o Senhor Jesus disse que foi nos preparar lugar. E aqui, nesta caminhada, nós precisamos estar em constante oração e vigilância para não sermos seduzidos ou atraídos pelas concupiscências desta vida, por aquilo que o mundo propõe, através do próprio inimigo de Deus, inimigo da igreja. Assim como ele foi ousado querendo tentar o Senhor, ou melhor, ele fez a tentação, mas querendo derrubar a Cristo. Ele tentou a Cristo com várias propostas que giravam em torno da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e da soberba da vida. E é o que o apóstolo João, em sua primeira epístola, também adverte, lá no capítulo 2, versículo 15, 16, ali a palavra de Deus vai nos trazer este esclarecimento, quando diz que aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Antes ainda ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, mostrando claramente que o mundo, ele é passageiro, que o mundo é um outro sistema, é um outro governo, e nós pertencemos a um outro sistema, a um outro método de governo, que é a palavra de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos trouxe as verdades acerca do reino de Deus, a mensagem do reino, aonde nos trouxe então a vontade do Pai, como devemos andar, como devemos caminhar neste mundo com uma cultura totalmente oposta à vontade do Pai, ou seja, uma cultura anti-Deus, uma cultura anticristo, aonde nós precisamos então nos abster daquilo que é do mundo, da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e da soberba da vida, que são coisas deste mundo, e nós somos de Deus. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal assim conhecida, no capítulo 17 do livro de João, ele orando ao Pai disse, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. O Senhor Jesus mostrando claramente que há uma distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus, ele não pertence a este mundo, mas ele pertence a Deus e tem uma bússola, tem um guia, tem um governo que é através da própria palavra de Deus, ao qual nos foi concedida, e o mundo então não a pode receber porque não conhece o Pai, não conhece a Cristo. Agora vemos, voltando a esta passagem bíblica, meus amados irmãos, nós vemos que
existe aqui em Efésios algumas metas que é necessário alcançarmos para podermos obter não só a salvação, mas todas as bênçãos que o Senhor promete para nós nesta vida e na vindoura. Quando o Senhor aqui, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz que o Senhor deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, com este objetivo: o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que pudesse dar seguimento a este propósito de Deus, este plano divino, de que a igreja, dia após dia, passasse anos, passasse décadas, tivesse sempre alguém que pudesse trazer estas revelações de Deus para os santos, para a igreja, para aqueles que foram santificados através do sacrifício de Cristo Jesus, foram perdoados e apresentados então a Deus, transportado das trevas para a luz. Aleluia. Observe então, ele traça um outro objetivo aqui também, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Observe que há aqui uma relação com que o apóstolo Pedro disse: graça e conhecimento. Será que você que está acompanhando esta programação, tem tido este interesse em conhecer mais a Deus, em se aprofundar mais no conhecimento de Deus? O porquê? Porque isto vai gerar uma maturidade espiritual. É grande a nossa preocupação quando se trata de querermos a igreja crescer não só no número de membros, a igreja alcançar mais almas para Cristo. Não somente isto é importante, isto é maravilhoso, porém é necessário e indispensável que a igreja também cresça no conhecimento. E por isso não podemos de maneira alguma inutilizar ou invalidar este conselho quando fala conhecimento. Conhecimento de Deus aumentará a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, pela palavra de Deus. E aí nós necessitamos de aperfeiçoamento, porque não é somente um conhecimento da palavra, um conhecimento literário, mas é um conhecimento que leva a pessoa, que conduz a pessoa a buscar mais a Deus, a ter um conhecimento mais profundo através de uma comunhão com o Senhor, aonde vamos adquirir também experiência, aonde vamos adquirir esta intimidade, aonde nós vamos, inclusive, em algum momento, quando estivermos orando por alguém, nós vamos ver uma manifestação do poder de Deus, porquanto nós recebemos a autoridade de Deus através de uma vida plena de comunhão e de obediência à palavra de Deus. Nós veremos aquilo que o Senhor Jesus fala, dizendo que aqueles que creem, estes sinais seguirão. Então nós vemos aqui mais uma vez a necessidade de nós termos uma vida de maior comunhão, conhecimento de Deus e aperfeiçoamento
para que possamos também obter autoridade, porquanto todo este procedimento nosso nos dará autoridade espiritual, aonde nós seremos então testemunhas de Cristo, fazendo valer as suas promessas na nossa vida. Veja só como é importante nós buscarmos a Deus neste sentido, porque nós vamos conhecer mais a Deus, e conhecendo mais a Deus, nós vamos ser trabalhados, aperfeiçoados pelo Espírito Santo, porque nós vamos ter esta comunhão. Olha só como é maravilhoso, é algo crescente, é algo que vai nos dando cada vez mais uma autoridade espiritual, um aprofundamento na comunhão com Deus. Tudo gera um benefício espiritual. É claro, agora vem algumas coisas que surgem ao longo deste percurso. Nós estaremos enfrentando em algum momento uma batalha espiritual também, porque há um inimigo, há um adversário que vai querer em algum momento nos confrontar, vai querer em algum momento querer armar um laço, e isto tudo também é inevitável. Poderá surgir problemas que nós não esperamos, que nós não planejamos, problemas pelo fato de nós estarmos neste mundo, que ocorre muitas vezes com todas as pessoas, todos os moradores da terra. Nós não estamos livres de enfrentarmos as mesmas situações que ocorrem no mundo com pessoas que, mesmo não conhecendo a Deus, passam também. Aqui está então o exercício da fé, o porquê nós precisamos também ter um conhecimento mais de Deus, para que a nossa fé, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, em momento algum seja abalada, porque nós vamos então fazer o quê? Vamos usar a fé, nós vamos praticar a fé pelo qual nós fomos chamados um dia. A palavra de Deus nos fala então no capítulo 11 do livro de Hebreus, aonde o Senhor diz assim a palavra de Deus, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É o que nos esclarece a palavra de Deus. Aí vejamos que existe a necessidade, então, de nós praticarmos a fé quando sobrevêm os problemas, quando sobrevêm as guerras, quando sobrevêm as lutas, quando sobrevêm os problemas. Precisamos usar a fé, precisamos ter este conhecimento de Deus, porque se não tivermos este conhecimento somado a uma comunhão com o Senhor, poderemos tomar decisões equivocadas, e é claro, às vezes, decisão fruto do nosso próprio coração, do nosso próprio desejo humano, e poderemos até mesmo achar que estamos fazendo o que é bom, o que é agradável a Deus. Porém, a nossa decisão, ela foi tomada de uma decisão gerada pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento humano, e não pela palavra de Deus. E alguém vai dizer assim: mas eu senti de Deus de fazer assim.
eu senti de Deus de tomar essa decisão. Ora, sentir significa que a pessoa tomou decisão vinda do seu coração, da sua forma de analisar os fatos através da experiência própria e não da palavra de Deus. Nós já vimos muitas pessoas tomarem decisão baseadas na sua própria vontade e dizer, eu senti de Deus, e daqui um pouco as coisas não darem certo, porque foi tomada pelo seu próprio coração e Deus não estava naquele assunto, Deus não estava naquele negócio, e pode ter sido até um laço do inimigo para a pessoa sair fora do plano perfeito, plano ideal de Deus para a sua vida. Por isso é necessário termos este cuidado, porquanto os conselhos bíblicos nos apontam justamente para abrir mão da nossa vontade. Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Veja que o negar a si mesmo está relacionado à própria vontade humana. Como é necessário, como é fundamental na caminhada cristã a pessoa ter certeza do plano perfeito de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida, para que estas decisões, estas atitudes que podem tirar do plano perfeito, não aconteçam. A pessoa possa agir corretamente, centrada naquilo que é a vontade de Deus, mesmo que esta atitude contrarie a sua própria vontade, mesmo que essa decisão venha causar algum dano na sua própria situação, na sua própria vida. Mas é necessário entender que temos que tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus, para não cairmos no laço do inimigo. Muitas pessoas caem e às vezes bem intencionadas, muitas vezes achando que estava fazendo aquilo que era o certo, tomando decisão de acordo com aquilo que sentiu em seu coração, né? Se alegrou até mesmo, né? Uma decisão que disse, é vontade de Deus, é algo que me agrada, é algo que me favorece, é Deus que está querendo me abençoar. Mas precisamos avaliar muito bem isso aí, observar de acordo com a palavra de Deus e com conselhos bíblicos, para que não venhamos em nenhum momento sair fora deste plano perfeito de Deus. Vejamos, a fim de que, um outro objetivo, que fala aqui em Efésios capítulo 4, então versículo 14, que diz o seguinte, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós precisamos aqui então observar esse detalhe a respeito de maturidade espiritual, para que não sejamos meninos, mas sejamos maduros, sejamos adultos espiritual, a fim de não sermos levados então por qualquer ensinamento, por doutrinas de homens que falam enganosamente. Ou seja, há muitos em nossos dias que a palavra de Deus já nos adverte, muitos doutores, muitos falsos profetas que enganam, que não têm um compromisso real
com o Evangelho de Cristo, com o Evangelho da santificação, com este ensinamento que conduzirá a pessoa certamente ao plano perfeito de Deus. Precisamos observar estas coisas. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, prezado irmão, prezado ouvinte. Você que está conosco, quero agradecer a Deus pela sua vida. Aleluia! E que esta mensagem de Deus, esta palavra, possa calar o seu coração e você entender a vontade plena, a vontade maior, soberana de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você. Eu quero orar neste momento, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra. Senhor, abençoa nossos irmãos, abençoa, Senhor, esta pessoa, fortalecendo, dando graça, meu Deus, dando conhecimento para que esta pessoa alcance as promessas que o Senhor tem para a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, repreende, Senhor, todo o mal, repreende toda a fortaleza do inimigo. Desfaz, Senhor, as armadilhas, os laços que o inimigo tem, Senhor, tentado, lançado contra esta pessoa para iludir, para enganar, para levá-la a um caminho tortuoso. Protege, Senhor, ó Deus, e venha dar vitória. Em nome de Jesus, as enfermidades, nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, Senhor, dai vitória, fortalece para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe nossos amados irmãos. Nós nos sentimos alegres em ter compartilhado com você esta mensagem. E agora eu quero dizer, você não se esqueça que não é inscrito, se inscreva neste canal, deixe aí o seu joinha, compartilhe com seus contatos, tenho certeza terá aí muitas mensagens, reflexões bíblicas que vão colaborar para o seu crescimento espiritual. Deus abençoe, até uma próxima programação em nome de Jesus.